It's Britney. Olá, quinta-feira, nosso primeiro programa de 2023. Desejando um Feliz Natal atrasado. Estamos aqui hoje com a Jéssica Ferreira, terapeuta nutricionista. Difícil falar com essa mulher, viu? Né? Foi difícil mesmo, mas eu agradeço muito o convite da Ariane. Agenda lotada. Graças a Deus. Então, a gente voltando já das festas de finais de ano, né? E a gente sempre vem com aquela culpa, né, Jéssica? Sim. O que fazer? O que fazer depois que eu já pisei na jaca, né? E a gente sabe que aí o final de ano as pessoas costumam exagerar muito, né? Esperam o ano inteiro por isso. Eu já vejo pelo outro lado. Eu como de boa, sem culpa. Mas aí hoje eu senti que eu fui querer vestir uma calça. Então eu meti o pé na jaca esse ano. E é nesse momento que a pessoa já fica querendo correr atrás do prejuízo, né? Aquele famoso dia 1º eu começo. Exatamente. Vida nova. Dia 1º, segunda-feira. Minha vida fitness. Exatamente. E é fato que muitas mulheres deixaram, né, para começar o processo de emagrecimento no início do ano. E é um processo desafiador, né? Porque imagina, você sai ali do mês de dezembro se sentindo super inchada, cansada também, porque quando a gente engorda, né, a gente fica com a nossa disposição mais baixa. Vem aquela fadiga, né? Eu senti esse peso, né? Antes da gente começar aqui o podcast, eu falei pra Jéssica que fiquei 2 meses ou 2 semanas sem treinar. Eu voltei terça-feira. Eu senti coisas que eu não senti, acho que é devido à idade. Também, mas o fato de você ficar parada, né? Sente, o corpo né? vai se acostumando ali parado. E o nosso corpo é preguiçoso, né? Vamos analisar isso. Ainda mais que também. agora o friozinho chegou, né? Daquela preguiça, né? Exatamente, essa mudança de clima. E sim, e o que fazer, Jéssica, agora que a gente meteu o pé na jaca? Uma dica que é fundamental, que não pode faltar pra gente. Primeiro de tudo, não comece 2023 com uma dieta. E pode parecer um tema polêmico. Como assim? Como que eu vou emagrecer sem fazer uma dieta? Acontece que as dietas, elas foram feitas para falhar. Porque 95% das pessoas não conseguem fazer dieta. Dieta não é para todo mundo. Eu vou confessar, é chato a dieta. E é difícil, até porque as pessoas costumam cortar os alimentos que elas mais gostam de comer. A gente estava até conversando sobre o pão, né? Que muita gente ama pão, mas a primeira coisa que faz quando entra numa dieta é cortar o pão. Cortar carboidrato e tal. Não é a melhor solução. Por quê? Porque comer também exige que a gente tenha prazer, né? Afinal, ali as duas coisas andam juntas. Então, não tem como você sustentar uma dieta a longo prazo se você não está comendo coisas que você gosta. Se aquela satisfação ali do comer não está presente na tua rotina. Porque uma hora isso vai se tornar insustentável. Então, por que as dietas não funcionam? Porque as pessoas tendem a radicalizar. Elas tentam entrar numa dieta com tudo, sem mudar a mentalidade delas primeiro. E o que pesa mais é a mentalidade, para a gente aceitar o que a gente vai comer, né, Jéssica? Exatamente. Tem um livro que eu li e gosto bastante e recomendo, que é o Pense Magro. E nesse livro, a gente aprende, a autora, ela dá o caminho para você emagrecer, né? Sem precisar ali de uma dieta necessariamente muito restrita. Você pode emagrecer comendo aquilo que você gosta, desde que você também inclua na sua refeição alimentos que vão ser saudáveis, né? Alimentos naturais. Estava até falando para a Ariane que os alimentos saudáveis são aqueles que têm uma menor durabilidade. Quando a gente vai comer os industrializados, a gente vê lá, vence em 2025. Foi adicionado vários ingredientes ali, né? A indústria fez com que aquele alimento passasse por vários processos para ele até ter essa chegar durabilidade. Na nossa mesa, né? E esse alimento é hiperprocessado, né? Então, esses daí a gente dá uma evitada. Eu tenho a dúvida, assim, a questão do arroz, o feijão e a carne, o frango. Posso comer de boa,
Sim, pode comer tranquilamente. Eu sempre falo lá no meu Instagram. Quem quiser seguir, acompanhar... Gente, depois a gente vai... Eu vou pedir lá, claro que eu quero saber, lógico, né? Redes sociais, tem que estar por dentro, né? Sim. E sempre bate essa questão do arroz e do feijão. Eu tenho que comer uma vez na semana... Ou posso repetir, eu como na hora do almoço e fechar na ceia? Posso, de boa. O básico funciona. É uma coisa que eu sempre bato na tecla e falo. O básico funciona. A gente tende a querer complicar muito as coisas e não é necessário fazer essa complicação. O arroz com feijão é o prato base, né, do brasileiro. Apesar que agora tá tudo feijão, né? Tá caro. Mas se puder incluir, assim, é legal. Da alimentação, porque hoje tá tudo caro, né? Aí, geralmente na dieta a gente vai pro nutricionista, né? No caso, porque você é terapeuta nutricional, diferente como nutricionista. Não vamos confundir. Exatamente. Tá? E aí, geralmente a gente vai pra nutricionista aí primeira semana. Aí tem que comer carboidrato, proteína. Aí vem as famosas questão dos lanches, ricota, queijo iogurte natural, que, oh meu Deus do céu, vou te não confessar. Desce. Aí já vai cortando, né? Aí, como você acabou de falar, a tal da famosa dieta não vai até o final da semana. Exatamente. Por quê? Porque isso é insustentável para você. Se você insistir em comer alimentos que não tá ali no teu habitual comer, que não tá dentro da tua possibilidade financeira, então com certeza vai ficar mais difícil. São caros. A gente pode se alimentar bem e com melhor tudo que a gente tem em casa, né? Com alimentos naturais. As frutas, por exemplo, aqui da nossa região, né? A manga agora que tá, né? Exatamente, período de manga. Então a gente tem que também incluir esses alimentos. Eu lembro que teve um tempo que era a febre, né? Do brócolis. A gente vai comprar aqui. Morango também. É um absurdo de caro. Então não precisa incluir na sua rotina esses alimentos se não é acessível para você. E como pesa no nosso bolso, né? Que a gente tira, como diz o básico, né? Arroz e feijão. Aí você já vai querer comprar, no caso, as frutas, os legumes e cereais. Até a questão... eu tenho uma dúvida sobre a questão do cereal, Jéssica. A questão do cereal. Porque a gente tem que saber combinar a fruta, né? Que vem a castanha, vem a nozes, vem as raízes, né? E a gente tem que saber equilibrar, porque nem todos os cereais a gente pode comer na questão quando a gente está fazendo a reeducação alimentar. Né? Tem a questão. Eu já sou muito disruptiva, já vou quebrando aí essa mentalidade, né? Porque depois aí do século XXI, né? Chegou... Muitas coisas mudaram, né? Na alimentação do brasileiro. E muita mentalidade também foi implantada que certos alimentos você não pode comer porque é rico em gordura. Mas me diga, esse alimento é natural? A origem dele é da natureza? Se é, então você pode comer. E qual é o teu limite? Desde que seja moderadamente, né? Porque é aquela coisa, tudo que é bom também pode fazer mal se for exagerado. Isso. Por exemplo, eu posso comer um pão, você falou, né, logo lá no começo. A gente corta logo o pão, eu não vou comer um pão todo. Se eu como inteiro, com 4 pão no meio, né? Sim. E a questão que eu ouvi falar também, que não vou comer pão com ovo, eu vou comer pão com manteiga. Tem essa diferença também, né, Jéssica? Não, e aí, a manteiga também. A manteiga, ela foi assim... demonizada, né? Não posso comer manteiga. Não, mas na verdade a manteiga é uma fonte de gordura, né? E a manteiga, ela é muito mais natural do que, por exemplo, a margarina. Hoje dizem o requeijão também. Sim, é bom também. Eu digo assim, que tudo moderado cabe numa dieta saudável. Desde que aquilo não seja você comer ali manteiga com pão, né? Você vai comer o pão com manteiga. E é muito interessante, Ariane, que quando uma pessoa chega para uma cliente falando que ela costuma comer muito pão, por isso que ela engorda. Eu falei, tá, mas quantos pães você come? Aí, eu como 3 pães de manhã. Então tá, vamos com calma. Como que é o teu café da manhã? Porque se a gente for tomar só o café com pão, obviamente não vai sustentar, porque o pão é um carboidrato refinado. Tem que ter uma fruta, né? E não dá saciedade. O que eu indicaria para esse caso? Coloca manteiga e ovos no pão. Porque então, assim a tua saciedade vai ser prolongada. Isso é verdade, né?
Eu também, assim, depois que... Eu não sei, acho que a maioria das mulheres sofrem com isso. Eu sofro muito com isso. Eu digo, não vou comer doce. Mas eu penso uma mulher que é apaixonada por doce. E depois do almoço, Jéssica, eu acho que tem aquele negócio assim, que de quanto eu não como, meu Deus do céu. Eu tenho que comer algum... Aí a questão, assim, vocês colocam... O nutricionista coloca pra gente comer fruta. Mas a gente quer o doce, o chocolate. Exatamente. O que fazer? O que eu falo? Se você tá com vontade de comer um doce, coma um doce. Porque, imagina, às vezes a gente tá com vontade, principalmente no período menstrual, né? Eu sofro muito com isso. Então, a gente fica com aquela vontade de comer o doce. Porque o doce, ele dá aquela sensação imediata de prazer. A gente se sente bem comendo o doce. E no período menstrual, tem uma queda aí na nossa serotonina, né? Então, a gente se sente mais triste, a gente quer ficar alegrinha, vai comer um docinho, né? Pra alegrar. E quando a gente fica evitando por essa mentalidade da dieta, eu não posso comer de jeito nenhum. Aí vai lá para as receitas, né? O que fazer? Aí tem gente que fala que tem que escovar o dente, né? Depois de comer para passar a vontade de comer doce. Já essa é nova, já. Aí colocar banana com canela e tal. Tudo para mascarar ali a vontade. Aí tem gente que faz o brigadeiro fit, né? E não sacia. É impressionante. E aí você vai comendo várias coisas tentando substituir o doce. E se você tivesse começado com doce desde o início, você ia comer só o doce e pronto. Acabou a vontade. Tem aquelas receitinhas básicas, né? Pra mim tem que ser o chocolate brigadeiro. Não tem. Zero. Não. Pra mim tem que ser com leite mesmo, né? Com a leite e o açúcar. E é interessante, Ariane, que quando eu paro pra analisar a minha própria vida, né? Porque... tudo que eu ensino hoje para as minhas clientes, eu aprendi na prática. Eu já, antes de entrar na faculdade, né, eu sou graduada em nutrição, eu passei por um tempo de transtorno alimentar. E eu tive um princípio de anorexia, porque eu fazia muitas dietas. Ter um corpo magro sempre foi uma questão pra mim. Eu sempre me importei muito com isso desde nova. Eu lembro que eu vi um depoimento no teu Instagram e como tocou nesse assunto, eu disse, como nem parece. Pois é, eu já tive um transtorno alimentar. Então, assim, eu sou prova viva de que as dietas, elas têm consequências negativas. Ontem até fiz uma postagem lá no meu TikTok falando, né? Dietas não emagrecem e ainda engordam, porque elas trazem um monte de consequência. A nossa mentalidade realmente fica muito problemática. A gente passa a enxergar os alimentos como vilões. Até a questão da palavra dieta parece... Nossa, eu vou começar a dieta, parece que é um peso, né? É um peso. Dieta, meu Deus. E, na verdade, o significado da palavra dieta é qualquer forma que a pessoa tem de se alimentar. Então, se hoje você se alimenta só de fast food, isso é uma dieta. Mas dieta. A nossa cultura... Mas não é uma dieta, é boa. A dieta, o significado da palavra é esse, é modo de se alimentar. Então, todo modo de se alimentar, ele é válido, né? Só que a gente usa muito a palavra dieta para falar da comida saudável, né? Ou restritiva. E aí, Adriane, quando eu estava nesse processo, né? Eu percebia que eu exagerava muito com chocolate. E como eu me regrava muito naquilo que eu podia e não podia comer... Na minha cabeça, eu achava que o chocolate era um vilão, porque ele me afastava ali do corpo que eu queria ter. Só que todas as vezes que eu ficava me restringindo, sempre que eu me via diante do chocolate, eu não conseguia me controlar. Eu exagerava e eu me sentia muito culpada com isso. Comer um pedacinho, comia uma barra toda. Não, eu fazia aquele brigadeiro de panela, comia sozinha ali. E por que eu buscava o chocolate? Naquele momento era para sentir uma sensação de conforto. O chocolate, ele sempre significou isso para mim. Tem até, sempre em filmes americanos, a gente vê aquelas cenas clichês, né? Acontece alguma coisa lá com a mocinha, aí ela vai pra frente da televisão assistir filme, comendo sorvete. Para mim era o brigadeiro. Eu recebi essa sensação com brigadeiro. Então, depois que eu comecei a entender o significado que aquele chocolate tinha para mim, hoje eu entendo. Eu tô me sentindo mais para baixo, tenho vontade de comer brigadeiro, talvez não seja isso que eu precise. Eu sei que o que eu quero ali é um conforto, é um ombro amigo. Né? Então eu vou procurar outras formas de fazer, de sentir isso, né? Assim, eu tava falando, eu já fui gordinha, né? Incrível, mas eu já fui. E eu fazia aquela dieta doida.
Aí eu lembro que até hoje uma amiga fala, mana, tu ainda come micos, que eu sentia fome e comia micos. E hoje eu não suporto micos. E aí depois quando eu comecei a ir para fazer a faculdade de formar educação física, né? Eu fui entender o que é realmente. Aí eu fui ler, que a gente lê artigo, né? Fiz a reeducação alimentar. Comigo funciona. Eu falo assim, eu não faço dieta, eu digo não para minhas alunas. Eu fiz mas como tu consegue fazer reeducação alimentar? Eu consigo. E de fato é uma reeducação, né? Você precisa reaprender ali a se alimentar. Eu estava conversando com a Ariane antes da gente começar, né? Que é como escovar os dentes. Comer saudável é como escovar os dentes. Ninguém nasce sabendo, mas a gente vai se adaptando a fazer isso do jeito certo. Por que a dieta também não funciona? Porque a pessoa já entra na dieta pensando que ela vai conseguir o peso e depois vai voltar a comer tudo que ela queria. O estilo sanfona, né? Comigo funcionou muito. Funcionou não digo que funcionou. Foi um desastre na minha vida nesse período. O estilo sanfona, emagreci, ficava legal. Depois eu voltava a comer tudo que eu não queria comer antes e voltava a comer tudo que eu queria. E aí engordava o dobro. Dobro, impressionante. Eu passei por esse estilo sanfona. A questão de fazer a tal da dieta doida, né? Então, o efeito sanfona é muito problemático. Eu passei. E assim, já chegou assim alguma cliente com vocês assim mesmo? Jéssica, eu não vou conseguir. E aí? Já. Olha, já chegaram vários tipos de clientes. No começo é que você trabalha assim, entrando na tua vida financeira. Pacote, como é que funciona? Então, o meu acompanhamento, ele é feito com 10 sessões. Eu passo ali acompanhando a pessoa de perto durante 3 meses. Presencial, online? Online. Hoje eu só atendo a modalidade online. E me dá a possibilidade de atender pessoas do Brasil inteiro. Já atendi clientes até fora do país. Quando eu falei que ela é muito solicitada, porque para mim conseguir falar com essa moça aqui, difícil. E aí, que foi que tu conseguiu mudar isso na cabeça da tua cliente, dizer que ela falou para você que não, Jéssica, eu não vou conseguir? Então, tem clientes que já chegam muito conscientes do problema, né? Fala assim, não, eu sei, o meu problema é esse, esse e esse. Mas existem aquelas que chegam conscientes até certo ponto, mas elas acham que não vão conseguir porque elas têm uma mentalidade da dieta muito forte. E aí, durante as sessões, a gente vai trabalhando essa mentalidade e mostrando que aquele pensamento, aquela mentalidade não ajudou ela a emagrecer. Muito pelo contrário, fez com que ela engordasse, emagrecesse, ficasse presa nesse efeito sanfona. Então, quando a cliente ela se depara ali com todas as tentativas dela que ela já fez daquela forma e não deu certo, ela fala, então, realmente, agora é hora de eu tentar um novo caminho. E aí, até porque ela tava fazendo tudo errado, né? Exatamente. Quando a gente para analisar nutricionalmente, essas dietas da moda, especialmente, elas costumam restringir muito a pessoa e não é sustentável. Muito na moda também aquela low carb, não foi? Nossa, nunca fiz, tive uma febre. Eu nem sei nem como funciona, eu só escuto assim minhas amigas falar, que eu tenho uma amiga que ela ama fazer isso. É questão de você comer certo horário, só líquido, né? É mais ou menos isso, né, Jéssica? O low carb consiste basicamente em você reduzir o carboidrato, né, da sua dieta e aumentar o consumo de proteínas. Então, assim, é sustentável a depender da pessoa, né? Cada pessoa reage ao seu corpo, cada pessoa tem um corpo diferente, né? Exatamente. É por isso que o meu acompanhamento ele é totalmente personalizado e individualizado. Cada pessoa tem a sua história com a comida, a sua personalidade. Tem coisas que funcionam para uma pessoa que não vão funcionar para outra. Falando em questão, deve ser muito constrangedor para a pessoa que te procura também. A questão, assim, da família também. Não ajudar, eu vou fazer, né? E tem aquela, poxa, eu vou ver. Porque, assim, nosso ser humano, a gente, pessoa mesmo, a gente vendo, a gente quer comer. E aí, para quem entrar nesse processo, né? Deve ser muito difícil, porque eu vejo assim que a família, inclui a família tem que te ajudar, né? Sim. É uma base, né? E pesa muito, né? Exatamente. Eu já vi, nossa, muita reclamação, meu marido não me ajuda, ele não colabora comigo, ele sabe que eu tô tentando emagrecer e sempre chega com alguma coisa em casa. Então, assim, isso
é algo que precisa ser conversado. Né? Exatamente, sem intenção, né? A pessoa não tá ali fazendo de propósito para não te ver alcançar o teu objetivo. Pelo contrário, eu sempre falo para as minhas clientes, isso é uma questão de você conversar com o seu marido, mostrar por que é importante você emagrecer, o que isso vai mudar na sua vida, para que ele também possa contribuir. E algo que eu acho muito importante a gente reforçar é que o exemplo, ele arrasta a pessoa. Então, às vezes, só falar não vai adiantar. É você realmente ir lá, prática, fazer, né? Colocando na prática, que a pessoa vai ver, poxa, ela tá conseguindo, então eu vou fazer também. Isso é verdade. E o meu namorado, ele é gordinho, né? Aí todo mundo, porque tá professor e tal. Gente, não é que eu não queira, eu já tentei. Já fiz de tudo isso aqui. Agora, deixei ele na dele, porque é chato tu ficar pegando a pessoa, mas ao mesmo tempo que vê aquela pessoa bem, mas a pessoa que tá recebendo não vê com essa visão, né? E aí vai fazer uma cirurgia agora em fevereiro. É impressionante que eu não tô levando ele, deixei ele muito à vontade. Agora ele começou a treinar comigo. Uhum. Aí o pessoal, Ariane, tu conseguiu? Eu disse, não. Quem partiu foi da vontade dele, não foi a minha vontade. Exatamente. Acho que a pessoa também tem que, como a sua cliente lhe procurou, ele me procurou, se tu vai me ajudar dessa vez. Uhum. Aí eu até brincando com ele, né? Eu menorizando. Eu disse, agora tu vai te virar sozinho. Porque é muito difícil. Quando a pessoa é questão do socorro, quando ela pede, é porque o negócio tá precisando realmente. E cada pessoa tem o seu próprio processo. É por isso que a gente não pode comparar. É uma coisa que eu sempre falo. Um erro muito grande das mulheres no processo de emagrecimento é que elas se comparam muito com as outras. Porque a minha amiga perdeu peso tanto tempo. Porque a minha vizinha fez tal dieta. Mas a sua vizinha é diferente de você. A sua amiga é diferente de você. É outro organismo, é outra genética. Então, cada pessoa tem as suas especificidades, né? É impossível que uma coisa que funcionou para um também vá funcionar para outro. Todo mundo fala, minhas clientes falam assim, como foi que tu conseguiu? Me dá receita. Eu disse, vale branca, primeiro eu não sou nutricionista. Disse, é só educação alimentar, eu não cortei. Algumas coisas eu já cortei na minha vida, a questão, o açúcar. Eu não coloco açúcar. Se tiver o suco, se tiver um pouco forte, coloco um pouco de água. Mas pra mim não foi fácil, foi difícil, confesso pra vocês. Não foi fácil, porque a gente foi acostumada desde bebê. Eu vou dar um suco pra criança, vou fazer coloco açúcar, sendo que a fruta já é doce. Sim, é tudo uma questão de readaptação, né, do paladar. E o nosso paladar, ele é muito readaptável, né? As células sempre estão se renovando ali. Então, a gente precisa incluir os 4 tipos, né, de alimentos, que são os doces, os amargos, os salgados e os azedos na nossa alimentação, para que a gente tenha esse equilíbrio. Se a gente está consumindo mais alimento doce e usando principalmente o açúcar refinado, então claro que o nosso paladar vai ficar meio desequilibrado, né? Eu nunca gostei diet, light, eu nunca gostei. Pra mim isso é tudo mentira. Não sei se tu tem o mesmo pensamento. Pra mim, comprar light zero açúcar, refrigerante. Não tomo refrigerante, já tem mais de 20 anos. Olha, com relação aos refrigerantes, se você gosta de tomar, se você insiste em tomar refrigerante, pelo menos tome o zero açúcar, né? Que é menos um problema para você. Mas eu não aconselho a pessoa a ficar muito grilada com isso. Eu vou comer alimento diet, light, não sei o quê. Porque continua sendo industrializado. O melhor é a pessoa levar como um lema de vida, né? Descasque mais, desembale menos. Para mim esse é o lema que funciona. Mas para muitas pessoas parece trabalhoso, né? Sim, e é por isso que tem que começar de uma maneira bem pequenininha ali, uma pequena mudança. Se você costuma comer lanches aí 5 vezes na semana, primeiro diminui para 3 vezes, aí na próxima semana para 2 e assim por diante. Eu tinha uma cliente que ela gostava bastante de comer fast food, né? Ela tinha um dia na semana que ela pedia. O dia do lixo, né? Exatamente. Ela pedia sempre, 2 vezes na semana, que era quarta e sexta-feira. Ela sempre pedia comida. E aí eu negociei com ela, né? Vamos tentar reduzir para uma vez? Até que chegou no final do processo, ela já tinha conseguido ali parar de pedir comida, fazer em casa, porque querendo ou não, a qualidade do alimento que a gente prepara em casa é muito melhor. Eu não sou muito de comer fora. Geralmente eu não gosto, né? Eu gosto do tradicional da comida caseira. Muito difícil comer fora. Quando eu trabalhava
Eu trabalhei numa rádio, né? E aí eu saía de manhã, só chegava à noite. Eu já levava a minha marmita, eu acordava às 5 da manhã e fazia. Não é, é difícil? Não é difícil. É questão de você não se acostumar. Encontrar aquilo que funcione para você, né? Porque pode funcionar para mim, mas para você não pode funcionar. Exatamente. E eu sempre falo, quem conhece melhor a sua rotina do que você? Por isso que nos meus atendimentos eu trabalho ali muito de parceria com a cliente. Eu falo, o que funciona para você? Me dá a solução. E ela mesma fala, olha, eu consigo planejar minhas refeições, tal dia da semana, ou a cada 15 dias eu consigo ir no supermercado e comprar. Então eu vou dando essas orientações para que ela consiga ali encaixar aquilo que é melhor na rotina dela, sempre prezando pela qualidade. Jéssica, então eu posso fazer as 3 refeições no dia, sem culpa, por exemplo, eu pular uma, aí já quebrou. Não, isso vai depender muito. Uma outra coisa... Assim, tem pessoas, no caso, que trabalham à madrugada, dormem durante o dia. Vigilante, enfermeira, pessoal da área da saúde. Tem como eu fazer essas refeições sem eu ficar com aquela culpa porque eu pulei? Então, nesses casos, se a pessoa não tem outra opção, então é o aceitável, né, que ela faça. Mas funciona, né? Sim, funciona, porque o teu corpo ele vai precisar de alimento de qualquer maneira, né? Então, seria interessante a pessoa analisar quais alimentos ela pode incluir naquele horário, né, que ela está ali disponível para comer e que esses alimentos sejam nutritivos, sejam de origem animal, vegetal, natural, né? Os alimentos naturais. O caso, o negócio do chazinho funciona? Não funciona. Eu sempre Era uma falo. Coisa que eu não queria escutar. Chás e shakes. Não, se você Jéssica, gosta de tomar, tome, mas não vai funcionar. Porque fala assim, já cavalinho que é diurético, que eu saiba, e o bicho que é diurético, funciona? Eles são realmente diuréticos, Sim. mas eles não vão fazer emagrecer. Não. Por exemplo, se você come muito, se você costuma exagerar, né, até se sentir estufada, e aí depois toma um chá para se sentir melhor, o chá não vai ter efeito nenhum, né? Eu sempre falo que é o contexto geral. Depois eu vou tomar o chá, não funciona? Não funciona. É o contexto geral, realmente. Você precisa analisar todo o seu contexto. É igual a história do pão. O pão engorda. Não, o que engorda é o contexto que esse pão está inserido. Lembrei de uma coisa agora aí, fala em pão. O Juliano, ele adora. Eu disse, olha, não invento que eu não vou fazer dieta porque eu sou apaixonado por pão. Viu? Bom, parece que manda um tapa nele. Eu digo assim, olha, ele vai lá em casa toda vez ele pão. Não traz pão que eu não vou comer. Porque eu vendo, eu quero comer. E eu coloquei isso na minha cabeça, comer o pão de que eu engordei. Agora, como você agora me explicou que não é assim. Eu posso comer. Pode. E eu dizia, não traz o pão. Ele até parou, mas toda vez ele levava pão. E ele, sabe, uma coisa que não pede pra mim é cortar pão. Pode pedir tudo, mas menos o pão. E aí, Ariane, é interessante a pessoa analisar como está sendo o contexto dela. Porque ela costuma contar como refeição só às vezes que ela se senta e para comer. Mas se você tá beliscando em pé, se você vai na cozinha e pega uma bolachinha ali, isso também conta, né? Eu até brinco que a tua fisiologia, ela não vai tirar férias ali só porque tu não sentou para comer. Então, às vezes, a pessoa engorda muito mais por ela passar o dia inteiro beliscando do que por inserir um pão, por exemplo. Verdade. Aí, ele parou de trazer pão, mas assim, eu como, mas aí toda semana ele tava vendo pão. Aí eu vendo e eu comer. Ele disse, eu falei, tá fazendo engordar esse negócio. Todo tempo fazer pão. Então, posso comer pão sem culpa. É questão de como eu vou comer o pão, né? Exatamente. Se a pessoa comer só quando ela sente fome e parar quando ela se sentir satisfeita, aquele satisfeito confortável. Sabe quando a gente... assim, comeu, mas não ficou tão cheia, não precisa desabotoar a calça, a bermuda, tá confortável, pode fazer qualquer outra coisa, pode dar uma caminhada que vai se sentir bem. Esse é o momento certo da gente parar. A questão de colocar, ia perguntar isso também pra você, a questão da alimentação com atividade física. Eu como antes ou depois? O que eu vou comer? Se você partir do princípio que o teu corpo ele tem uma sabedoria. O que é a fome? A fome, ela te apresenta ali sinais físicos. E são sinais físicos muito claros, né? Quando a gente está com fome, o estômago ronca, a gente começa, às vezes, até a ficar trêmulo. Dá a questão do sono, né?
Isso, tem gente que fica com sono. Então, cada pessoa precisa analisar como que a fome se revela ali nela. Eu, por exemplo, tem vezes que eu até brinco com meu namorado, né? Que eu fico outra pessoa quando eu tô com fome. Fico braba. E quando a pessoa reconhece, não, eu realmente tô com fome, eu preciso comer. Se eu passar desse limite, eu vou exagerar muito. Porque quando a gente tá com fome, a gente quer acabar com aquela sensação, né? Com aquela sensação de vazio. E a gente acaba comendo mais do que devia. Então, quando a gente começa a comer devagar, mastigando o alimento... É a questão da mastigação. Exatamente. É degustar, né? Exatamente. A gente sentir o sabor do alimento. E a gente só pode sentir o sabor do alimento na boca. Então, mastigar bem, para dar tempo do nosso cérebro processar... A água do lado também não, né? Influencia para algumas pessoas. Eu sinto uma diferença para mim, que é muito melhor quando eu bebo água ou durante ou depois da refeição. Acho que a minha digestão funciona melhor. Porque antes eu comia, não consegui. Depois Agora, para pessoas que comem pouquinho, têm dificuldade assim para comer mesmo comida, eu não recomendaria o líquido, né, junto com a refeição, porque o líquido ele ocupa espaço no estômago. Então a pessoa vai acabar comendo menos por ela estar bebendo líquido e ficar com aquele estômago mais distendido. Então o ponto certo de você parar de comer é sempre quando o teu corpo já está satisfeito. E aí ele leva com base 15 a 20 minutinhos ali para te mandar essa informação. Não, tá na hora de parar, já estou satisfeita. Então é que eu estou observando, que a gente está fazendo essa conversa aqui, né? Que não tem segredo, né, pra gente se alimentar. Não. Basta a gente saber se alimentar correto, né? Exatamente. E essa é a chave para a pessoa ter um emagrecimento saudável, leve e definitivo. Eu sempre bato na tecla do definitivo, porque não significa que a pessoa vai manter esse peso para sempre, porque a gente altera no peso, né? Devido à idade também. Devido à idade, alterações hormonais. Isso. Eu tô, como eu falei pra você, a gente tava conversando, que eu senti essa diferença, né? Fiquei 2 semanas sem treinar e eu comecei a tomar suplemento, eu senti que muito cansada. Mas assim, o nosso organismo, ele sente, né? O nosso corpo, ele sente. E aí eu disse, não, será que eu tô ficando velha? Mas deixa eu te perguntar, quando você voltou a fazer exercício, teve aquele corte ali dos carboidratos? Não, de boa. Foi de boa, tranquilamente. Tranquilamente, porque isso afeta? Afeta, né? Porque se você tá ali numa alimentação levando de certa forma e do nada você muda, o teu corpo ele vai sentir aquele impacto. Eu só senti a questão do exercício. Eu senti, exercício que eu tô acostumada a fazer, parece que não ia terminar nunca. É a questão que a gente tem que... As vitaminas são principais, né? Os suplementos e alimentação. Agora que eu tô tendo esse entendimento, não que eu não tenha, mas assim, com o tempo eu já senti que o meu corpo mudou. Sim. Eu ganhava peso, perdia mais rápido, hoje já não, já tá lento. Sim. Eu tenho que ter, por exemplo, não vou uma ajuda assim, bora tomar um chazinho, não que vai fazer parte da minha rotina, uma vez ou outra, né? Isso, pelo que eu entendi, isso me explicou, né? Não, o chá, você pode tomar o chá, só que ele não fica esperando algo milagroso dele. Eu não vou tocar a água pelo chá. Sim. Né? O recomendado é que a pessoa beba pelo menos 2 litros de água no dia. Eu fiz esse teste. E a maioria das pessoas não toma. Eu tomo mais. Eu pensei que eu não tomava, eu fiz o teste, coloquei uma garrafa de 2 litros. Tá até lá em casa. Eu tô fazendo toda essa... Eu passo os 2 litros de água. Isso é ótimo, porque, nossa, para minhas clientes é uma dificuldade. Água, né? É uma dificuldade. Elas tinham que colocar alarme para lembrar de beber água. Aplicativo, né? Eu não tenho essa dificuldade. Sim, aplicativo. Eu também, o tempo inteiro com uma garrafinha de água. Hoje eu não trouxe. A galera é muito apressada. A água, como diz uma amiga minha, água é vida. Exatamente. E eu usava muito esse lema, né? Comer é vida. A gente gosta de comer é bom. Mas que as nossas fontes de prazer não se focalizem somente na comida. Só que a gente come com os olhos, não com a boca, né? A gente também. Veja, né?
Sim, e por isso que é importante a pessoa arrumar o prato bonitinho, né? Não é porque você tá fazendo, não é que sei você tá lá, na tua casa, né? não é porque você tá só na sua casa ali, que ninguém vai ver, não vai tirar uma fotinha pra postar no Instagram, que você não tem que fazer um prato bonito. Muito pelo contrário, é você que vai ver ali primeiro, apreciar esse prato e aí depois vai degustá-lo, né? Então é importante. Eu sou muito chata quando eu quero postar alguma coisa, tem de ver se tá certa a direção, se o talher combina. Eu sou horrível. Eu sou assim também. Então eu descobri mais uma amiga que é sou assim. desse jeito. Aí eu vou colocar aí, se tem muito pano de prato, não, você vai aparecer Sim, o fogão. Tira. Eu tenho dozinha do meu namorado quando a gente vai sair pra jantar em restaurante. Eu falo, não come, espera tirar foto. Já tirou? Não, então, não, já até sabe, ele falou, tira logo a tua foto. Exatamente. Que depois eu como. Mas a gente brinca aqui, mas a questão da alimentação, ela é parte da nossa vida, né? Exatamente. É pelo resto da vida. A gente tem que se alimentar bem, a gente tem que comer bem, comer sadio, não comer coisas caras, porque ultimamente, financeiramente, não tá fácil pra ninguém. Comer aquilo que a gente tem em casa, o arroz, o feijão, o macarrão, né? E fazer escolhas também mais assertivas, né, da alimentação. Eu sempre falo assim, que a alimentação saudável, ela não é cara. Sai caro porque a gente acaba escolhendo coisas que são ali industrializadas. É a questão da modinha, né? Tem muita questão. A fulana tá comendo mais o corpo da fulana é diferente da minha. Exatamente, o corpo, a condição financeira, a rotina. Tem gente que quer ter a mesma rotina da blogueira, que vive pra isso, né? Pra cuidar do corpo. Ela vive de patrocínio. Exatamente. E é difícil. Uma mulher, nunca vou falar pra uma mulher dona de casa, que tem 2 filhos pequenos ali pra criar, pra ela fazer o que uma blogueira faz. Falar nisso, eu gostei. Aí falou em questão da quem tem filho, da gravidez. Quem demora, assim, depende, assim. Depende, eu vejo que cada organismo é diferente. Tem porque pessoas as pessoas falam pra mim, assim, eu não tenho filho, né? Mas tu malha, tu vai voltar. Será que eu volto? Eu fico sempre nessa dúvida. Tem pessoas que conseguem voltar muito rápido, né, pro corpo. Peso, às vezes até emagrecem mais do que antes da gestação, porque você vai estar amamentando, né? Então isso exige mais do teu corpo. Mas há aquelas que engordam muito durante a gestação porque ficam presas naquela, não, eu tô comendo por 2. E na verdade, mesmo, durante a gestação, você tem que dar ainda mais prioridade para alimentos saudáveis, porque isso vai te ajudar a manter o peso ideal. O recomendável ali é basicamente você ganhar 1 quilo por mês. A alimentação que a gente faz vai tudo para criança, e tem criança que já nasce diabetes, né? Diabética. Criança que já nasce gordinha. A gente não via, agora a gente já vê, né? Exatamente, tudo por causa da nossa alimentação, que hoje está muito focalizada ali nos carboidratos refinados, né? Que são aqueles industrializados. Isso, olha, porque eu acho, eu não sei, né? Nunca fiquei grávida. Mas tem acompanhamento, não tem a mulher que faz como é que se fala? Pré-natal. Pré-natal. Tem acompanhamento do nutricionista, da terapeuta? Normalmente as pessoas recomendam, né? Eu não trabalho especificamente com grávidas, mas sempre é recomendado. Público-alvo, assim, qualquer pessoa. Olha, idade. Eu trabalho com mulheres. Normalmente as minhas clientes têm ali na fase de 20 a 40 anos, que é a fase que a gente está bem mais preocupada, né? Com o corpo, manter a forma. E claro, para chegar na idade eu ali... Acho que não, porque eu tenho 44 e isso... tá pesando muito assim, não tô com aquela neura assim. Tô de boa, tô tranquila. Mas é importante envelhecer de uma maneira saudável, né? Verdade. Eu sempre falo lá em casa para minhas tias, para minha avó, não. Se a pessoa se cuidar direitinho ali desde a juventude até nessa fase adulta, ela consegue ter uma velhice saudável, né? Consegue fazer as coisas sozinha. A prática de atividade física é uma coisa que a gente não abre mão, né? Principalmente no processo nutricional que as minhas clientes passam comigo. Eu sempre recomendo o tipo de atividade física que elas gostam de fazer. Isso que eu falo, né? Não, você tem que fazer o que você gosta, só não deixa de fazer exatamente, porque é tudo uma moda, né? Antes era musculação, aí depois foi a corrida, aí tem um pedal. Rua, hoje em dia é o crossfit, né? Que tá aí super em alta. Tudo é moda, modinha. E tudo é a pessoa escolher o exercício que ela vai conseguir fazer a longo prazo. Tudo tem que ser sustentável, não só a alimentação, mas também a rotina de atividade física.
E assim, quando a tua cliente chega no final e você viu que ela atingiu aquele objetivo, qual é a sensação de você eu como fico profissional? muito feliz, muito realizada. E volta depois? Então, o meu acompanhamento, ele é focado, o meu principal objetivo é que a cliente tenha autonomia, para que ela nunca mais precise ver a minha cara. Ou seja, que ela emagreça e ela consiga ter autonomia e autorresponsabilidade para ela continuar sozinha, andar com as próprias pernas. E se ela vier a engordar de novo por algum acaso da vida, ela não, já sei o que eu preciso fazer. Esse é o meu principal objetivo como profissional. Legal. É porque eu tenho uma... Já tá fazendo sinal ali já? O tempo? Ai, não acredito. E aí ela diz assim mesmo, a Nutridaisy, né? Que ela tem coisa no Instagram igual você, né? Uhum. Ela acompanha a cliente dela, é uma equipe. Ela faz pelo Instagram, as receitas, as lives dela. Que ela acompanha até um certo momento, justamente para a cliente não voltar. E não volta. Exatamente. Não teve nenhum caso ainda de cliente minha que voltou, eu não sei o que fazer. Não. Elas já saem preparadas, eu preparo ela durante essas como sessões. Como o nosso psicólogo, né? Psicológico afeta muito, né? Sim. A principal intenção já é que ela entre no processo ali ciente de que ela vai ter autonomia para continuar sozinha. Tem algumas até que ficam assim, mas já vai acabar. Eu falei, não, olha, você passou 3 meses aqui comigo, você tem total capacidade, já tem tudo que você precisa, todas as ferramentas para você conseguir trilhar sozinho o seu caminho. Ai, que legal, gostei. Será que eu vou pra lá contigo, Jéssica? Pode vir. Nossa conversa tá tão agradável, tantas coisas que a gente pergunta, aí já puxa outra conversa, aí já fala do cliente. Onde procura essa pessoa maravilhosa? Endereço? Então, vocês podem me encontrar tanto pelo Instagram, lá no Jéssica Ferres, como também no WhatsApp 96 98100 8062. O horário de atendimento? Bem, o meu horário de atendimento, ele varia muito, né? Da cliente, com relação a cliente. Né? Horário, isso, né? eu atendo de segunda a sexta-feira. E eu vou encaixando ali o horário que fica melhor. Atendo à noite também, dependendo muito da cliente. É online ou presencial? Online. Eu atendo online. A pessoa pode ficar lá bem confortável na casa dela. Lá com a câmera do celular deitada na cama. Exatamente. Vai ficar só você e cliente. Assim, fica bem à vontade, né? Sim. É um processo também terapêutico, né? A pessoa não vai mudar só o corpo. Terapeuta nutricional. Exatamente. Viu? Então tem que chegar pronta para mudar não só o corpo, mas também a mente. Isso, é verdade. Pra mim não foi, confesso que foi difícil, mas hoje em dia é cheio de letra. Não ficou com a questão da culpa. Maravilha. Fiz, né? Mas, assim, tiver a oportunidade, procura a Jéssica nas redes sociais, no endereço. Você pode estar lá com ela falando pela tela do telefone, deitada, onde você quiser. Exatamente. Por hoje, nosso primeiro programa de janeiro de 2023. E eu fiquei muito feliz em ter trazido a Jéssica para Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui. Desse assunto que para mim foi novidade. Eu não sabia que tinha essa profissão de terapeuta nutricional. Eu acho que eu vou procurar ela, bora ver, né? Vou estar te esperando. Vai ser uma honra te ter como cliente. Então, vamos desejar um feliz ano novo para quem está nos assistindo. Tem as nossas redes sociais, YouTube, Joma, Facebook. Qualquer dúvida, tá lá o contato da Jéssica. Tá, entre em contato com ela, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Exatamente. Vão começar 2023 com tudo. Sem dieta. Exatamente. Beijo, até a próxima. Até a próxima.